os privilégios e alcance dos três direitos. E aí eu estou visualizando duas situações. Primeiro, todo isso que nós estamos falando atende ao Estado organizado de forma aberta. Por exemplo, os estados que compõem o grande sistema capitalista, né? Porque nós temos outras comunidades, por exemplo, que são fechadas, né? Organizadas fora dos padrões do capitalismo, que não dá para pensar nem Estado nesse princípio, né? Você pega, por exemplo, aí, as sociedades organizadas, sistema de castas, né? Que os princípios são outros, né? Que ainda existem. E que vai ter uma contra... Existem ainda. E o que vai fazer a Europa naquele contexto das expansões, né? Vai chegar lá para querer, vai garantir a dominação. Olha. Então nós temos que organizar essa sociedade, isso faz até hoje, organizá-la de forma que, fazer intervenção de forma que elas possam atender os interesses europeus ou os interesses da economia europeia. Ou americanos. Ou americanos. O Iraque, Irã. Exatamente. Está tendo uma relação com esse princípio. Soldados americanos estão lá no Oriente Médio até hoje. Até hoje tentando fazer intervenção para que essas sociedades possam se ajustar no princípio desse Estado pensado dessa forma. Interessante quando o Lula, num dos seus acidentais pronunciamentos, ele vai falar que agora o Haiti está bombando depois desse fato geográfico, né? Ela não é uma tragédia. Geológico, aliás. A tragédia é a existência do Haiti. Exatamente. Ela é uma pseudo-tragédia, que foi preciso ser fabricada pela mídia para que a ONU, para que o mundo entendesse a real condição dali. Mas a real condição do Haiti, ela existe em função do quê? Das mazelas, dos interesses hegemônicos, das grandes potências. Na verdade, eu entendo a ONU como Estado do planeta, na medida em que a ONU, sim, ela defende os interesses ideológicos dos Estados, entre aspas, totalitários. Né? Então, a questão da totalitariedade do Estado está na maneira com que esse Estado defende os interesses das classes hegemônicas. E é interessante essa supremacia do Estado, porque as grandes construtoras mundiais já estão instaladas no Haiti depois do terremoto. Estão instaladas a partir de uma possibilidade de grandes investimentos. Exatamente. Né? Sejam aí assistidos pela mídia, ou indicados pela ONU, ou indicados pelas três grandes potências, exatamente, que é Estados Unidos, Alemanha e Japão. Ou seja, o Estado racional novamente. Mas elas só estão lá não pela questão racional, mas pela questão racional na busca desenfreada pelo lucro, na busca desenfreada pelo, entre aspas, neoliberalismo. Esses neoliberais. Então, o homem não está no primeiro plano. Quem está no primeiro plano, conforme Hegel já previa, é a questão do material, é a questão do dinheiro, aonde o Marx vai colocar que o seu sistema está de ponta cabeça. Então, Hegel está certo. A diferença é que há uma pequena inversão aí espacial, onde os pés do indivíduo estão na cabeça e vice-versa. The man I worked for had one of the biggest companies in New York City. He didn't own his own company. White man owned it, so they owned him. Nobody owns me, though. The most important thing in business is honesty. Bribery, extortion, integrity, hard work. Murder, racketeering. Family. Never forgetting where we came from. Who is this guy? See, you are what you are in this world. That's either one or two things. Either you're somebody, or you ain't nobody. Whose house is that, Frank? That is your house, mama. I want what you got, Uncle Frank. I want to be you. My investigation indicates that Frank Lucas is above the mafia. Who does he work for? Which family? He's not Italian, he's black. No black man has accomplished what the American mafia hasn't in 100 years. Frank Lucas is the most dangerous man walking the streets of our city. They tried to kill my wife. This is my home. My country. Frank Lucas don't run from nobody.
America. O Estado representa ele mesmo e ele se constrói a si mesmo. Ele não constrói o cidadão. O cidadão tem que se construir. E essa é a sua autonomia. Eu gosto muito da opinião do Norberto Bobbio, que é um pensador italiano, que assim, foi importantíssimo para o avanço do direito, principalmente do direito, vamos dizer assim, socialista, né? Aonde ele, claro, ele delineia essas questões, vamos dizer assim, mais técnicas, né? Aonde as vontades da classe dominante, ela existe e ela é muito melhor organizada do que as vontades, vamos dizer assim, da sociedade como um todo. Então, para ele, o Estado ele passa a ser uma grande contradição na medida que ele tenta defender os interesses coletivos, mas tendo que ter em primeiro plano o interesse de uma classe em específico. Essa é a grande contradição do Estado. Está lá na raiz, né? Agora, de repente, o Lula ele consegue, vamos dizer assim, transpor essa barreira, porque mesmo defendendo os interesses de uma classe que é hegemônica, que não tem como negar isso, haja vista aí os grandes patrocinadores de sua campanha e até mesmo a separação de cargos que ele teve no primeiro mandato, isso era límpido e era transparente, que ele foi sim patrocinado por uma elite dominante, que a partir de um certo momento percebeu que não tinha como fugir dos interesses das classes mais populares, a vontade de se eleger um indivíduo que veio das classes subordinadas, a elite não tinha como não apoiá-lo. Né? Então, o Lula às vezes avança essa barreira porque ele mesmo sendo apoiado e tendo tido uma sustentação de uma elite, ele conseguiu dar minimamente algumas coisas que o governo FHC não conseguiu dar, como por exemplo, efetivar algumas políticas que elas viam nos interesses da classe dominante como um entrave, né? Como as políticas, como vamos dizer assim, o grande chavão do governo Lula, que foi o combate à fome, partindo lá dos ideais do Betinho, que são ideais que comungam, né, aí como uma teologia da libertação. Que naquela hora era a melhor maneira de controlar a própria fome de justiça do povo, ou fome de voz e vez. Uma esperteza do Estado brasileiro, né? Um Estado montado dentro do pensamento positivista da organização do progresso, precisa organizar a sociedade para o desenvolvimento. Agora quem vai organizar? Que não foge o padrão capitalista, os ideais franceses de liberdade, fraternidade, igualdade. Mas... E a frase do Figueiredo, ela retoma o papel da elite, né? Porque ele está na ditadura, quando o Figueiredo fala que quer que o povo me esqueça, então a gente fala, espera aí, né? Não vamos abrir mão do poder no Brasil, né? Então ele reorganiza e retoma o poder. Eu vejo assim, a chegada do Lula à presidência, ela foi bem planejada, né? Pela própria elite. Primeiro porque quem é o vice-presidente da República, né? Alencar. Né? Se você olhar a história da família Alencar, vamos chegar lá nos processos de colonização do Brasil. Chega como elite e continua nessa composição. E aí você pega assim, a elite e fala, olha, vai ser o Lula, e hoje ele não é povão mais, né? O presidente teve uma ascensão. Hoje está ali positivista, realmente. Hoje ele é elite também. Elite econômica, compõe o pensamento, mesmo que tenha os seus ideais. E todas essas respostas sociais, de políticas sociais, elas vêm também porque tem momento que o Estado é quase que obrigado a ceder. Ou ele cede, ou ele reordena, ou ele repensa, concede alguns momentos para continuar no comando, porque senão você provoca uma rebelião. Cai Weber, né? Você tem que dar uns espaços assim. Eles querem te vender, eles querem te comprar, querem te matar.